Meus queridos irmãos, nesta manhã, eu quero trazer uma palavra com cunho mais devocional, uma palavra que possa encorajar o seu coração diante das lutas, diante das dificuldades, que possa encorajar o coração da igreja a continuar a sua luta neste mundo. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Esse foi um dos textos que eu utilizei nesse período de pandemia, visando encorajar a nossa igreja, que neste ano comemorou 50 anos de existência, e por incrível que pareça, a nossa comemoração ainda ocorreu via online, uma transmissão online, mas Deus nos deu essa oportunidade, porque também, pastor, a gente estava sem saber como fazer uma comemoração, uma celebração. 50 anos é algo marcante na história da igreja, e Deus nos deu a oportunidade de fazermos uma celebração ainda online, tendo um pregador de São Paulo, da casa dele, transmitindo a mensagem. Foi muito abençoador. Agora nada se compara, é claro, esse momento de estarmos assim no grande ajuntamento, olho no olho, tete a tete, nada se compara à necessidade que nós temos de estarmos juntos. Por isso nós louvamos a Deus por esta celebração. Mas esse foi um texto que nós trabalhamos, e eu quero compartilhar esse texto também com vocês. Romanos 12, versículo 12, assim nos diz a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A igreja pode repetir? Alegrai-vos. O que fazermos nos momentos difíceis da vida? É assim que eu quero encarar, olhar para esse texto. Estamos vivendo dias difíceis, tempo de incertezas, de inseguranças. Muita gente nesse período vivenciou algumas crises de ordem emocional, crises de ansiedade, potencialização de depressão, tivemos aumentos de casos de suicídio, o mundo vivendo uma desesperança muito grande. E inserido neste mundo está a igreja de Cristo, que tem a esperança em Cristo, e que precisa responder a este mundo sobre o que fazer, como reagir diante de dias ou tempos difíceis. Nós estamos vivendo em um mundo onde dois evangelhos estão sendo pregados. Um é o evangelho genuíno, o outro é um evangelho falsificado. O genuíno evangelho, ele tem a sua referência na palavra de Deus, enquanto que o falso evangelho, ele está pautado no homem, nas aspirações do homem, no desejo do homem, naquilo que o homem tem como perspectiva, nas projeções do coração humano. O homem que tenta então adaptar o evangelho à sua forma de ver as coisas, à sua maneira de enxergar, como deveria ou como ele imagina como deveria ser a vida. Então nós temos um contraste entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. O evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele não exclui lutas, ele não exclui dificuldades, ele não exclui problemas, ele não exclui sofrimentos,
Haja vista o que nós encontramos da própria afirmação de Jesus Cristo, quando diz que no mundo nós teríamos aflições. Então o evangelho genuíno aponta para a realidade de perseguições, de dias maus, dias difíceis, que nós precisamos então estar preparados para enfrentar cada uma dessas situações. O evangelho falso, ele aponta a ideia de que a partir do momento que você abraça a fé em Cristo, então você para de sofrer. Não há mais sofrimento. E se você sofre, é porque você não conheceu, ou porque você não está com Deus. A vida cristã, irmãos, está longe de ser um mar de rosas. Está longe de ser ventos tranquilos ou favoráveis. A vida cristã, como a vida real, ela não é fácil. Ela é cheia de surpresas. Ela é cheia de dias, às vezes bons, às vezes ruins. Há momentos que nós estamos vivendo dias tranquilos, maré mansa, ventos favoráveis, mas há dias que nós nos sentimos no fundo do poço. Encaramos angústias, encaramos sofrimentos, e aí é onde alguns se questionam a sua fé, porque muitos estão aderindo à mensagem do falso evangelho de que o crente em Jesus, ele não sofre. E esse é o grande problema, porque as pessoas, elas não querem ter contato com aquilo que gera dor, que gera sofrimento. E aí é onde a crise é instalada na fé de muita gente, porque estar com Cristo, ser um cristão autêntico, verdadeiro, não nos isenta de sofrimentos. Um crente sincero enfrenta sofrimentos, um crente sincero passa por tribulações, um crente sincero encara dias difíceis e ruins, um crente sincero também, às vezes, vai se sentir no fundo do poço. Então, uma vida cristã, ela não é uma vida fácil. Nós vamos ter altos e baixos em nossas vidas. Aqui ao longo do capítulo 12 de Romanos, Paulo, ele fala de instruções práticas de como nós precisamos viver a vida cristã. Paulo então dá algumas orientações. Paulo fala do amor não fingido. Paulo, ele fala de detestarmos o mal e nos apegarmos ao bem. Paulo nos instrui a amar uns aos outros, a sermos humildes, preferindo em honra o outro. Paulo nos instrui a não sermos negligentes nos zelos pelas coisas de Deus. Paulo nos instrui a sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Esse é o conteúdo que Paulo apresenta no capítulo 12 de Romanos. E agora, quando ele chega no versículo 12, Paulo então vai nos orientar sobre como vencermos os momentos difíceis da nossa vida, como devemos enfrentar as situações que nos geram sofrimentos. Então aqui nós temos 2 conselhos e um segredo de como vencermos os momentos difíceis da vida. Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. 2 conselhos e um segredo para, como igreja, enfrentarmos dias difíceis, tempos ruins. Paulo ele inicia o verso 12 dizendo: alegrai-vos na esperança. Paulo aqui apresenta a esperança como a fonte geradora de toda a nossa alegria.
a esperança como fonte da nossa alegria, a causa, a razão da nossa alegria. Essa alegria é regozijo, é uma alegria profunda, é uma alegria plena, é uma alegria especial, porque esta alegria, ela independe das circunstâncias. Esta alegria não está atrelada às situações, independente do tempo que estejamos vivendo, se são tempos ruins ou não. Esta alegria está no coração daquele que serve a Deus, aquele que tem a experiência com Cristo, a experiência de conversão, aquele que vivencia uma relação de comunhão com o Senhor. Independente do momento que ele vivencia, há alegria em seu coração. É isso que o mundo às vezes fica confuso, não consegue compreender. Como é que nós, como servos de Deus, encaramos situações tão difíceis, aflitivas, e ainda assim permanecemos com o nosso coração alegre, uma alegria inabalável, porque essa alegria é uma dádiva de Deus, essa alegria é um dom de Deus. É Deus que colocou essa alegria no meu e no seu coração por meio do Santo Espírito, e ela não depende se o momento que vivemos é momento de sofrimento ou se é momento bom. Essa alegria permanece em mim e em você, ela não está condicionada, ela não está limitada às situações do presente. O segredo dela está no fato dela se apoiar na esperança. Esperança é aquilo que não se vê, é aquilo que não se pode pegar, não se pode apalpar, mas ainda assim move os nossos corações. Ela funciona como âncora da nossa alma. E eu me recordo do autor de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, versículo 20, quando o autor de Hebreus diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa esperança se torna como âncora para a nossa alma. Queridos, esperança é a certeza da intervenção de Deus em nosso favor. Esperança é a convicção de que a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas a cada manhã. É o entendimento de que quando nós abrimos os nossos olhos e contemplamos a luz desse dia, a esperança, a misericórdia de Deus já estava à nossa disposição, movendo a nossa vida, fortalecendo a nossa alma. Quando nós acordamos, Deus já dispensou da sua graça, do seu favor, da sua bondade para conosco. Então a esperança é isso, é a certeza da intervenção de Deus, que Deus vai agir, ainda que não seja como eu espero, como você espera, mas é a convicção de que Ele vai agir, é a convicção de que Deus, Ele é soberano, de que Deus, Ele tem todas as coisas sob o seu domínio, todas as coisas estão sob o seu controle, nada escapa o controle e domínio de Deus. Quando iniciamos o nosso ano, nenhum de nós poderíamos prever o que estava para acontecer. Eu me recordo do nosso culto de virada de ano, quando entregamos o ano de 2020 nas mãos de Deus e pedimos a Deus que Ele conduzisse os nossos passos, que Ele fortalecesse as nossas vidas, e que fosse um ano que nós crescêssemos cada vez mais na fé no Senhor. Em março, os vários decretos começam a ser estabelecidos no Brasil inteiro. Fecha-se tudo, toda a agenda, toda a programação precisaram ser suspensas. E aí veio uma onda de incertezas,
confusão na mente de muita gente, porque mudança sempre gera desconforto. Agora imagine, num dia você está vivenciando uma realidade e de uma noite para outra você encara agora uma situação completamente diferente. Então iniciamos o ano numa perspectiva e nos deparamos de março para cá uma realidade totalmente diferente. Mas irmãos, se tem uma coisa que é extraordinária, é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas de maneira perfeita. Ainda que as coisas fujam ao nosso controle, jamais fugirão ao controle de Deus. É isso que tem sustentado a igreja de Jesus Cristo. Mesmo em um ano difícil como esse, temos sido sustentados, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão, sem a vontade de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando lemos Romanos, capítulo 8, verso 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, Paulo está afirmando que todas, sejam elas boas, sejam elas ruins, todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Esse foi o ano que também tem cooperado para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja. Muita gente que nunca teve um desejo de frequentar um culto, acessando as transmissões online das igrejas, pessoas do mundo inteiro acompanhando os cultos. Pessoas de Moçambique, pessoas da Espanha, dos Estados Unidos, gente acompanhando o culto, gente em busca de esperança. O quanto a igreja está crescendo. Em momento algum, esse vírus pode parar, deter a igreja de Deus. Pelo contrário, ela continua avançando poderosamente, cumprindo os propósitos de Deus. Essa esperança que temos, irmãos, se fundamenta em dois pilares. O primeiro pilar é o pilar da promessa de Deus. A esperança, ela só é esperança porque ela se apoia em promessas, porque do contrário ela passaria de um mero desejo. Uma dessas promessas que nós poderemos destacar é de que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Eu me lembro daquela canção que a Junta de Missões Nacionais, se não me falha a memória, elaborou com um grupo de pessoas na internet. Não estamos sós. O Senhor disse aos seus discípulos: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor tem estado comigo, tem estado com você, tem estado com essa igreja. Mesmo em dias tão difíceis como esse, é a presença dEle em nós e entre nós que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado. O outro pilar, meus queridos irmãos, é o pilar da fidelidade de Deus. Em Hebreus 10, 23, lemos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu, ou aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Deus, Ele não apenas prometeu, mas Deus, Ele cumpre a sua promessa. A própria história do povo de Deus, a própria história da igreja, a própria história de nossas vidas autenticam a fidelidade de Deus, o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Josué 21, 45, nós lemos: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. A promessa de Deus, ela se cumpre, porque aquele que prometeu é fiel. Paulo deixa claro em Colossenses capítulo 1, verso 27, que a nossa esperança
ela se fundamenta em Cristo Jesus. O texto nós lemos: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Na versão linguagem de hoje, o texto é lido: e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o segredo, que Cristo no coração de vocês é sua única esperança de glória. Ah, meus amados irmãos, essa é a certeza que nós temos. Jesus é a base da minha e da sua esperança. Jesus é a base da esperança desta igreja. É por isso que o apóstolo Pedro, quando inicia a sua primeira epístola, escrevendo à igreja que estava dispersa, e que ele mesmo denomina a igreja como sendo peregrina, dispersa, eleita de Deus, uma igreja que estava sofrendo perseguição, uma igreja onde muitos estavam morrendo por causa da fé. Pedro escreve para essa igreja, chamando a atenção logo na abertura da sua epístola, para a realidade da grandeza de um Deus que é bendito, e dizendo que nós somos salvos para uma viva esperança. Philip, citado por John Murray, afirma que a ordem intencionada aqui pelo apóstolo Paulo não é alegrarmos-nos na esperança, mas é alegrarmos-nos por meio ou em virtude da esperança. Porque a esperança não é o objeto do regozijo, não é o objeto da alegria, ela é a causa, ela é o fundamento da nossa alegria. Como então podemos enfrentar dias difíceis, situações de sofrimentos e problemas, nos alegrando na nossa esperança, que é Jesus Cristo? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Segunda orientação, ele diz: seja paciente na tribulação. O apóstolo Paulo apresenta a paciência como a fonte que nos leva a triunfarmos na tribulação. A palavra paciente no grego significa não retirar-se ou fugir. É a ideia de não desistir diante das desgraças, das provações, é aguentar firme, é resistir com coragem, é resistir com confiança. Literalmente, paciência refere-se a essa virtude que é produzida por uma aflição que é aguentada, tolerada. A palavra tribulação significa ato de prensar, pressão, opressão, aflição, dilemas, sofrimentos, angústias. Fica claro que ser paciente nada tem a ver, irmãos, com o ato de alguém cruzar os braços e esperar que algo aconteça, mas é enfrentar as batalhas, é encarar os problemas de frente, é reagir diante deles, é encarar o inimigo sem recuar. Alguns estudiosos e comentaristas bíblicos destacam que a paciência aqui, ela não é uma atitude de suportar a dor como espécie de dentes trincados, mas é lidar com a tribulação com um otimismo inabalável. Eu encaro aquilo que me gera dor, aquilo que me gera sofrimento, mas com um otimismo inabalável. Que otimismo é esse? A esperança. A esperança de que Deus está comigo, a certeza de que Ele não me deixa só. Por isso é encarar, é lidar com essa situação. Paulo nos ensina que devemos enfrentar a tribulação com uma triunfante fortaleza. Barclay, ele nos conta que alguém uma certa vez chegou para um paciente corajoso e disse assim: o sofrimento, por certo, dá cores à vida. E o paciente, concordando, disse: de fato, o sofrimento dá cores à vida, mas eu me permito
escolher as cores que eu quero dar. A ideia desse paciente era: sou eu que avalio o sofrimento, sou eu que determino como eu vou encarar o sofrimento, sou eu que dou as cores. Alguém certa vez disse o seguinte: convém lembrar que a resistência do lado de fora é fruto da firmeza do lado de dentro. E aí avança: o grande desafio da tribulação é o poder que ela pode exercer dentro de mim. A tribulação pode roubar a alegria. A tribulação pode roubar a tranquilidade. A tribulação pode roubar a nossa paz. A tribulação pode roubar o nosso sono. A tribulação pode arrancar de nós a esperança. Pode nos reduzir ao nada. Pode nos fazer sentir-nos pequenos. A tribulação tem esse poder. É por isso que a nossa forma de enxergar o sofrimento precisa ser diferente. É por isso que nós, como crentes, precisamos encarar os sofrimentos na perspectiva ou na ótica da esperança, na ótica de Deus. E eu sempre me recordo daquilo que Jesus disse para os seus discípulos quando recebe o emissário da aldeia de Betânia, de Marta e Maria, quando informa que Lázaro, aquele que ele amava, estava enfermo. E Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus estava ensinando os seus discípulos, a mim e a você, que é assim que nós devemos encarar os sofrimentos da vida, na perspectiva de que sofrimentos servem para a glória de Deus. Nós temos, às vezes, uma dificuldade de pensar assim, porque nós demonizamos sofrimentos, nós demonizamos tudo aquilo que gera na gente desconforto. Vivemos em uma sociedade hedonista, é a busca do prazer. Tudo aquilo que gera prazer eu preciso buscar, mas aquilo que me gera desconforto eu preciso deixar de lado. Vivemos então uma geração que não quer enfrentar, não quer encarar, não quer ter contato com nada que vai lhe gerar dor. Então, não vão crescer, queridos. Sofrimentos nesta vida servem para lembrar a mim e a você que a nossa morada eterna não é este mundo. Sofrimento serve para lembrar a mim e a você que não devemos criar raízes neste mundo, porque nós temos uma pátria que não é deste mundo, é os céus. Sofrimento serve para lembrar a igreja de Jesus Cristo que ela está caminhando para a sua pátria celestial. Sofrimento serve para lembrar a mim e a você de que nós temos um Deus que nos fortalece. Sofrimento serve para lembrar a mim e a você que nós precisamos crescer, e é o sofrimento que nos faz crescer. É por isso que Tiago diz: tenha por grande motivo de gozo o fato de passar por várias provações. Sofrimento lembra a mim e a você que nos céus nós temos um Deus que é todo poderoso, e que nós não somos nada sem a ajuda e sem o amparo dele. Então, se você estiver enfrentando sofrimento na sua vida, quer seja no casamento, quer seja com filhos, quer seja com pessoas amadas e queridas, saiba que Deus está forjando o caráter de Jesus em você, fortalecendo sua fé, fortalecendo o seu caráter. Sofrimento nos faz lembrar de que Deus conduz a nossa vida de maneira perfeita. Muitas vezes nós somos assolados por circunstâncias amargas. Às vezes é uma doença grave que nos atinge ou atinge alguém querido. Às vezes é um divórcio doloroso. Às vezes é um luto traumático. É uma enfermidade que atinge um dos nossos familiares. Estamos sujeitos a tudo isso nesta vida. Muitas vezes nós somos atacados com a arma do grosso calibre do nosso adversário, Satanás. O inimigo que conspira contra nós, que tenta nos desestabilizar emocionalmente.
Não raro, irmãos, ao passarmos por esse vale de provações, de sofrimentos, de dores, por um deserto, ficamos às vezes impacientes, ficamos às vezes revoltados conosco, às vezes com Deus, mas a ordem da palavra de Deus para mim, para você, é que devemos ser pacientes, ter paciência. Deus nos leva para uma outra direção. Devemos ser pacientes nas tribulações. Irmã, está sofrendo, está enfrentando lutas, tenha paciência. Meu querido irmão, está enfrentando dificuldade com seu filho, tenha paciência. Algum mal atingiu sua casa, tenha paciência. Você foi afetado nesse período de pandemia por conta do desemprego, tenha paciência. Continue confiando em Deus, no cuidado de Deus, no zelo de Deus na sua vida. Irmãos, as tribulações, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos purificar. As tribulações não vêm para nos destruir, mas as tribulações vêm para nos moldar. Elas vêm para nos corrigir, elas vêm para nos amadurecer, para nos fazer crescer na fé, para nos tornar parecidos com Jesus. As tribulações surgem para Deus forjar o meu e o seu caráter. Por isso tenha calma, tenha paciência. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está agindo. Por isso, paciência. Aguarde o tempo de Deus na sua vida. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: como conseguir ter essas duas atitudes? Alegria na esperança, paciência na tribulação. Como é que nós conseguimos isso, se é algo tão difícil para nós? A resposta está no próprio texto, quando Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse é o segredo. Somente quando nós perseveramos na oração, é que nós podemos ter alegria na esperança e paciência na tribulação. A perseverança na oração é o segredo, irmãos, para vencermos. Quer ficar de pé diante das lutas? Quer ficar de pé diante dos problemas? Quer permanecer firme e alegre, mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis que a vida está impondo a você? Então não negligencie a sua vida de oração. Ore constantemente, esteja diante da presença de Deus diariamente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a teu Pai que está em secreto. E é com o quarto fechado então que nós vamos experimentar a alegria que vem do Senhor. Quando eu fechar a porta do meu quarto, a alegria do Senhor vai dominar o meu ser, a esperança vai fortalecer a minha vida, a paciência vai dominar o meu coração nas tribulações. Mas quando eu entrar no meu quarto e fechar a porta, é que eu vou vivenciar essa realidade na minha vida. Esse é o segredo para nós permanecermos de pé diante das lutas. Esse é o segredo que tem feito com que essa igreja tenha caminhado 105 anos de história. A oração sendo sustentado, o povo sendo sustentado por Deus, o ministério pastoral sendo sustentado por Deus. A oração, irmãos, nos sintoniza em Deus. A oração tem o poder de deslocar o nosso olhar das circunstâncias e focar em Deus. Somente quando nós oramos é que podemos tirar o nosso olhar da situação de sofrimento. É por isso que Pedro diz, começa a sua carta em 1 Pedro dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Antes de Pedro tocar no assunto dos problemas que a igreja vivenciava, Pedro chama a igreja a uma contemplação a Deus, a tirar o olhar do sofrimento e colocar o olhar em Deus.
É a oração que nos dá a condição de tirar o olhar do sofrimento, porque quando nós estamos com o nosso olhar no sofrimento, quando nós focamos o nosso olhar naquilo que gera dor, que gera angústia, nós temos uma tendência de fraquejar e de desistir. Mas quando nós tiramos o olhar do sofrimento e focamos em Deus, somos fortalecidos no Senhor e vencemos então as batalhas da vida. Ore, foque na oração. A oração tira o nosso olhar do que é terreno e foca o nosso olhar no que é celestial. É quando oramos que uma alegria sobrenatural invade o nosso ser. É quando oramos que uma esperança inexplicável invade a nossa alma. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Queridos, a sua atitude, a maneira como você reage às lutas, às dificuldades, às tempestades da vida, sempre evidenciarão como anda a sua vida de oração. Quem ora é diferente, quem ora tem uma maneira diferente de encarar os problemas, quem ora tem uma atitude totalmente diferente frente aos problemas. Por isso, que a maneira como nós encaramos os problemas vai evidenciar como anda a nossa oração. Quem ora tem um ânimo diferente, tem um jeito totalmente diferente de ver a vida, de enxergar a vida, de reagir aos problemas. Quem ora mostra transformação em sua vida, mostra transformação no seu caráter, mostra transformação nas suas atitudes. Quem ora enxerga a vida pela ótica divina, pela ótica de Deus. Alguém já disse, irmãos, porque nos desesperarmos, se nós podemos orar. Quantas vezes nessa pandemia eu precisei dizer isso para uma ovelha? Porque se desesperar, irmão, se você pode orar, então ora. E à medida que essas pessoas começaram a orar, elas começaram a ser fortalecidas com a esperança do Senhor. Sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente, irmãos. A oração une a fraqueza humana, a onipotência divina, conecta o altar ao trono de Deus. A oração liga a terra ao céu. É por isso que quando nós oramos, movemos a mão daquele que move o mundo ao nosso favor. A igreja vence porque ela busca a direção de Deus, e é Deus que move o mundo. Deus é o Deus soberano, e Ele escolheu agir na história da sua igreja por meio da oração. Por isso ore, povo de Deus. Agora não basta só orar, nós precisamos perseverar na oração. Muitos até começam uma vida de oração com entusiasmo, mas depois de algumas semanas perdem o vigor, perdem o entusiasmo, no meio do caminho retrocedem. A orientação da palavra é perseverança, é insistência. Ore hoje, ore amanhã, ore depois, ore quando tiver vontade, ore quando não tiver vontade, mas ore sempre. Essa é a orientação de Deus. Torne a oração um hábito na sua vida. Nós precisamos orar sem cessar, precisamos orar sempre, sem esmorecer. Se a igreja, irmãos, parar de orar, ela perderá o poder de Deus sobre sua vida. Lembremos que os grandes avivamentos na história da igreja ocorreram porque gente se dispuseram de joelho a orar, clamando a direção de Deus. Grandes problemas foram resolvidos quando homens e mulheres dobraram os joelhos e clamaram a direção de Deus. Meu irmão, minha irmã, seus problemas serão resolvidos quando você começar a perseverar em oração. Ore até Deus lhe conceder a resposta. Não cesse de orar.
pois coisas grandes da parte de Deus está a caminho na minha e na sua vida e na história dessa igreja. Eu quero concluir destacando que diante das tempestades da vida, apegue-se à oração. Isso vai fortalecer o seu homem interior, isso vai alegrar o seu coração na esperança, isso vai te capacitar a encarar os problemas e as pressões da vida com uma grande paciência. Recite o texto bíblico comigo novamente. Alegrai-vos, sede pacientes, perseverai. É assim que nós vencemos os dias difíceis da vida. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações. Pastor.